Então a todos queremos desejar uma boa noite e que o Senhor do Universo possa nos iluminar e abençoar a todos. Que Deus nosso Pai possa guiar os passos de cada um de nós. Que possamos em cada dia de nossa existência ter a preocupação de construir dentro de nós cada vez mais a fé que nos ampara e que nos ilumina. Falha o som lá atrás, ele falha ou não falha? Não, está vendo? Então, assim, procurando sempre ter Deus no coração, é que nós iniciamos o nosso trabalho, e pedindo a cada um em particular, que possamos ter sempre essa preocupação de ampliar a nossa fé em Deus. Fé no grande arquiteto do universo, aquele que nos deu a vida, que nos ilumina, que guia os nossos passos, que nos dá força para viver, enfim, que este possa ser o primeiro elemento a compor os nossos pensamentos e a nossa existência. E é exatamente com o Senhor do Universo que nós vamos encontrar as forças necessárias para vencer os dramas que às vezes surgem na mente humana, no ser humano, enfim. Então, quando trouxemos a esta casa amiga, que também sempre nos recebe, a todos os nossos irmãos, a todas as nossas queridas irmãs, com alegria, nesta Casa Espírita Perseverança Salvadora, nós gostaríamos de comentar um pouquinho sobre distonias mentais. Distonias mentais na visão espírita. Esse trabalho é trazido para nós pensamos alguns itens da obra de Jorge Andréa, Visão Espírita das Distonias Mentais. E também de um outro livro chamado Forças Sexuais da Alma, também do mesmo autor. Jorge Andréa, nós sabemos, ele é um psiquiatra, reside no Rio de Janeiro, é espírita, é escritor, palestrante, enfim, e nós tivemos um seminário em Porto Alegre com ele, e nós sentados nas cadeiras, o dia inteiro sentados, às vezes meio cansado, a cadeira meio doendo, meio machucando as costas, e ele o dia inteiro de pezinho, com 84 anos, não pegou um pedacinho de papel para falar para nós, o dia todo, falando de pé, coluna retinha. Este é Jorge Andréa. E ele então nos traz forças, nas forças sexuais da alma, e nesta obra Distonias Mentais, os problemas da mente humana, que estão registrados, alguns complexos, algumas dores, algumas dificuldades, alguns traumas, estão registrados em nossa mente, cristalizados a partir desta vida ou de muitas outras vidas no passado. A capa do seu livro, com esse título, ele tem a figura de uma mente humana, onde ali estão os pensamentos da própria pessoa e vários outros pensamentos que surgem em sua mente e várias outras forças energéticas representadas por várias cores, enfim. Isso aqui quer dizer que essa mente está em desalinho, ela não consegue concentrar o pensamento em alguma coisa em particular. São vários pensamentos e a mente vai passando de um para outro pensamento e não consegue fixar-se em nenhum. Então é uma mente em desalinho, uma mente que está sendo portadora de distonias mentais. Vamos para a seguinte. Aqui nós fizemos um gráfico representativo. Aqui seriam as ondas do mar e aqui seriam as águas do mar. E isso aqui seria um iceberg. Esse iceberg, então, ele tem a pontinha para fora do nível do mar. E quando o comandante do navio ele visualiza de longe aquela pontinha de gelo, ele sabe que para baixo tem muito mais gelo ainda. Que o iceberg, nós sabemos, é uma porção muito grande de gelo que se desprende dos polos e fica flutuando nos mares. E existem vários assim. E então ele aparece para o lado de fora da água, somente essa pontinha, e para baixo então está o restante do iceberg. Assim também é a consciência do ser humano. O nível consciente exterior seria essa pontinha, e o restante
é a grande caixa de segredos que é o nosso cérebro, que até hoje ainda é indecifrável pela ciência humana. Vamos à frente. Aqui nós temos uma ideia a partir de Jorge Andréa, do livro Forças Sexuais da Alma. Nós vamos encontrar os vários níveis do subconsciente representado por uma figura. Então este amarelinho seria o nosso nível consciente exterior, ou seja, a nossa vida hoje, a mente humana. Nós estamos pensando, estamos nos vendo, estamos escutando, trabalhando, nos alimentando, fazendo a nossa higiene, indo no centro espírita. Isso está tudo nesta parte aqui, ó. O que acontece nesta vida, na presente vida, no dia de hoje, o que está acontecendo, nós estamos no nível consciente exterior. Logo abaixo nós vamos encontrar o subconsciente presente, ou seja, tudo aquilo que aconteceu e está gravado na nossa mente, que aconteceu nesta vida, há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos ou mais, está registrado no subconsciente presente. E aqui no subconsciente recente são as últimas reencarnações que nós tivemos. Estão registrados no subconsciente presente, no subconsciente recente. Subconsciente passado são várias e várias reencarnações que nós tivemos. E aquelas reencarnações longínquas compõem o subconsciente profundo, ou seja, aquelas reencarnações que aconteceram há milhares e milhares de anos atrás e que está lá no fundo do nosso âmago, no fundo do nosso subconsciente. E o subconsciente verdadeiro seria a essência da vida, ou seja, a essência do espírito, lá onde Deus registrou o princípio da vida e os princípios normativos para a nossa existência, como a consciência. Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos superiores responderam: na consciência. Então está escrito quando Deus criou o espírito, na essência do espírito, isso está escrito. Então, quando nós temos uma distonia mental, um drama mental, isto pode ter a sua raiz, a sua origem em qualquer uma dessas fases da consciência humana, ou até mesmo aqui durante a presente vida. No entanto, quanto mais profundo este drama estiver registrado, tanto mais difícil de resolvê-lo. Várias reencarnações às vezes é necessário. Alguns exemplos para que possamos ter uma ideia da profundidade destes dramas. Estava lendo uma revista chamada Reformador, que é uma revista mensal editada pela Federação Espírita Brasileira, a edição do mês de junho, e ali falava sobre a transexualidade ou sobre a homossexualidade, e falava das causas desta distonia da personalidade humana, que o ser humano de repente reencarna em corpo de mulher com pensamentos, ideias e desejos de um corpo masculino, ou então reencarna em um corpo masculino com sentimentos femininos. E ali ele nos explica que este cidadão, ou esta pessoa, esta senhora, essa cidadã, ela no passado errou muito na área genésica, na área sexual, como por exemplo os homens que cometeram crime, quem sabe nesta hora, nesta área, na área genésica, as mulheres que de repente tinham a beleza invejável e utilizando-se da beleza separaram vários casais, destruíram várias famílias. Então reencarna com essas distonias do sentimento na área genésica. E o homem que, por exemplo, praticou estupro no passado, ele tem grandes possibilidades de vir com essas distonias na personalidade humana, na área genésica. E quanto mais profundo forem esses dramas, mais complexo a sua cura, a sua melhora. E ali dizia, neste revista Reformador,
que muitos casos da transexualidade, da distonia na área do sexo, leva às vezes 3, 4 ou quem sabe 5 reencarnações para que a pessoa, o cidadão, a cidadã, possa ter recuperado essa distonia do sentimento humano. Então, 5 reencarnações, quando vê, se foram 1000 anos, porque o tempo de reencarnar e o tempo que fica na espiritualidade, enfim, por isso que é muito importante nós darmos uma atenção muito grande à vida presente, a fim de que possamos aproveitar a presente existência para nos emendar, para nos corrigir, para resolver os dramas da personalidade, a fim de que amanhã, na próxima reencarnação, possamos ter uma vida mais ou menos normal. Vamos passando. Esta aí é número 5. As doenças mentais caracterizam-se por um número muito grande de perturbações. Dentre elas citamos de forma sintética, ou sintetizada, ou simplificada, perturbações da consciência, perturbações do humor, perturbações gerais na forma e no processo do pensamento, perturbações da memória, perturbações da fala, perturbações da percepção, perturbações da inteligência, retardo mental, demência e outras. Então aqui são apenas alguns exemplos que Jorge e Andréia nos fornecem. Mas devido ao tempo exíguo, nós não vamos poder falar sobre todos eles. Vamos citar de repente apenas 2. Perturbações do humor, por exemplo. Perturbações do humor, nós ouvimos hoje catalogado pela psicologia um exemplo bem típico, que é aquela pessoa que tem sentimentos em 2 polos. Um sentimento em um polo extremo e um sentimento no outro extremo, que é o cidadão ou cidadã bipolar. Bipolar. Bipolar já diz o nome. É aquela pessoa querida, simpática, amável, um doce de pessoa, boa para tratar, todo mundo gosta de tratar com ela, mas se algo acontece que ela, como diz o gaúcho, vira o fio, se atravessa, fica fora da casinha, como dizem os jovens, fica louco, fica semi-humano, já não é um ser humano que age, suas atitudes são mais assemelhadas ao reino animal do que ao reino hominal. Então são transtornos do humor. Aquelas pessoas que normalmente também andam mal-humoradas, já levantam com a cara torta, pronto para largar uma ofensa para um, para não dizer uma paleta, um osso. Então pronto para ofender o primeiro que aparece na frente, enfim, está sempre, parece que meio azeda. Então esta pessoa ela tem um transtorno de humor. E é importante, quando nós temos essas distonias mentais, tentar encontrar a causa. Às vezes nós estamos incomodados com queremos demonstrar para ele que nós não estamos de acordo com o seu proceder, estamos incomodados com outro, chateado, enfim, mas nós precisamos descobrir o que é que está nos machucando, que a gente age desta forma mal-humorado. Transtornos ou perturbações da fala, por exemplo. Há pessoas que reencarnam sem a bênção da voz. É por causa de uma distonia, de um problema do passado, uma pessoa que reencarna com gagueira, isto nós encontramos com frequência. Então é um drama que a pessoa traz das vidas passadas e a misericórdia divina nos concede uma vida nessas condições, para que nós então, aceitando a vida nessas condições, possamos amanhã reencarnar novamente em condições melhoradas. Agora, precisamos aceitar a vida como ela se nos apresenta, porque caso contrário, volveremos para a próxima existência com os mesmos problemas desta vida. Apesar do progresso da medicina, existem muitos paradoxos, principalmente no que concerne as funções mentais. Esse vasto e desconhecido mundo da psique humana.
Então a ciência humana não consegue chegar às conclusões porque analisa só aquela pontinha do iceberg e não o que tem atrás, na profundidade do ser, que a doutrina espírita, analisando as reencarnações passadas, tem condições de nos auxiliar a tentar registrar, a focar a origem dos nossos dramas do passado, a fim de que melhor possamos nos auxiliar a corrigir os nossos problemas. Às 7, pode passar, a 8, a 9 e a 10, vamos para 11. Aí. Distonias mentais são deformidades da mente humana, são deformidades da alma. E essas deformidades muitas vezes trazem como consequência deformidades no corpo físico. Então, há situações no corpo que a origem está na deformidade da mente humana, ou quando está mais profundo no ser, podemos chamar de deformidades da alma do ser humano. Vamos à frente. Por que a necessidade do psicólogo para tratar as distonias mentais? Nós sabemos que o psicólogo ocupou os bancos escolares por 5 anos para fazer sua faculdade. Depois, quem sabe, mais não sei quantos para uma pós-graduação, para um doutorado, enfim. É um cidadão preparado para auxiliar o necessitado a enfrentar os dramas da sua existência. Porque normalmente, cada um de nós tem a nossa ótica, a nossa forma de ver. Porque nós encontramos no mínimo 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, que é do Supremo Árbitro dos mundos. E para lá nós estamos caminhando a cada dia, a cada progressozinho que nós fizemos, nós vamos nos aproximando cada vez mais dessa grande verdade. E essa pessoa que está sendo vítima dessa distonia mental, ela tem a sua forma de ver a vida, que normalmente é muito excêntrica, é fora do eixo. Mas ele pensa assim, ele age assim porque o seu conteúdo mental, sentimental está naquela área. E a psicóloga ou psicólogo vai auxiliá-lo a dilatar a sua visão da vida e tentar auxiliá-lo a compreender a vida sob outro ponto de vista. E compreendendo a vida sob outro ponto de vista, dilatando o seu ponto de vista, ele vai conseguir, então, ter um grande auxílio para resolver as suas distonias mentais. Por que a necessidade dos bloqueadores neuronais? Os bloqueadores neuronais, eles bloqueiam os neurônios. O que são neurônios? Neurônios são as células do pensamento do cérebro humano. E elas se comunicam entre si e são extremamente sensíveis. E quando nós temos uma dificuldade mental, ou nós temos uma hiperatividade mental, neuronal, quando a nossa mente anda a uma velocidade extremamente acelerada, nós não conseguimos fixar o pensamento, ou nós temos uma influência exterior, ou seja, uma obsessão. Porque o obsessor, o espírito obsessor, ele se liga a nós através da mente humana. E ele tenta nos desequilibrar, muitas vezes acelerando o pensamento, aumentando a atividade neuronal, para que nós possamos chegar ao desequilíbrio, que é o que eles desejam. Então, por isso é importante a importância dos bloqueadores neuronais, ou seja, os medicamentos que atuam no cérebro humano e em todo o sistema nervoso, diminuindo a sensibilidade das células do pensamento, dos neurônios, dificultando a influência exterior e nos auxiliando a baixar o ritmo cerebral para que tenhamos mais equilíbrio. E com isso nos dar o tempo para nós buscar o socorro aqui ou na doutrina espírita, com certeza. Vamos à frente. Por que necessidade da doutrina espírita? O acompanhamento dos espíritos que veem, que enxergam além do véu corporal.
Quando nós adentramos as portas do Centro Espírita, ali já existe uma equipe de espíritos analisando cada um de nós. Eles vêm além do véu corporal, além do corpo físico, eles veem nosso perispírito, eles veem as companhias espirituais que estão conosco, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Aqueles mais preparados conseguem fixar o nosso ser e ver os acontecimentos da vida passada, quem sabe localizar um trauma psicológico em que a reencarnação passada houve, enfim, porque muitas vezes um drama que aconteceu há 10, 20 reencarnações no passado, ela vem à tona nesta vida, ou quem sabe nos acompanhou em outras vidas. E então os espíritos podem nos auxiliar também a afastar de nós a influência exterior. Eles analisam o patrimônio mental através dos séculos e das várias vidas. Então, a importância do Centro Espírita no auxílio para a recuperação das distonias mentais é muito importante. Não podemos deixar desse socorro que muito pode nos auxiliar. O portador das distonias por si só não se dá conta do quadro em que vive normalmente. Precisa do nosso auxílio, dificilmente ele tem consciência de sua excentricidade. Então aí a importância de nós procurar socorrer, amparar, seja um familiar, seja um amigo, mas não podemos perder essa oportunidade de auxiliá-lo, trazê-lo para o Centro Espírita, dar-lhe o socorro que o Centro Espírita a mancheias apresenta para nós, enfim. Vamos à frente. Esta é o número 15, nós passamos. Ritmos do cérebro humano. Jorge Andréa, nesta obra de Distonias Mentais, na página 92, ele nos fala sobre os ritmos do cérebro humano. Quem já ouviu falar nos ritmos do cérebro humano, levante a mão, por favor. Muito bem. Então nós sabemos que o cérebro, ele vibra X ciclos por segundo, assim como o coração. O coração bate X vezes por minuto, toque, 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 toque. Quando às vezes o namorado sai de perto, ela começa a ficar com ciúme, bota uma ligeirinha. Ou então quando a pessoa sai, etc., e o outro começa a pensar, mas o que será que ele foi? Onde que ele foi? Começa a bater mais ligeiro. Então o coração bate mais rápido, mais devagar, exercício físico mais rápido ainda. E o cérebro humano também vibra assim. Ele tem vibrações que são X vibrações por segundo. E isso se chama ritmo cerebral, que vibra tantos ciclos por segundo. O ideal para o ser humano seria vibrar no nível alfa, ou seja, 7 a 14 ciclos por segundo. Isso é o ideal, é aquele ser harmonizado, é aquele ser que está em paz no tumultuado ritmo da vida planetária. Então, aqui já nos diz que este não é o ritmo normal da humanidade. O ritmo normal da humanidade é o tumultuado, diferente daquele ser que vibra no nível alfa, 7 a 14 ciclos por segundo, e que está harmonizado, que está bem. Vamos à seguinte. Aqui nós temos uma ideia dos ritmos do cérebro. O ser humano normalmente vibra aqui, no ritmo beta, 14 a 23 ciclos por segundo. Este é o nível consciente exterior. A pessoa é portadora de diversas ansiedades, é um ser tumultuado. Esses somos nós. Esta é a grande maioria da humanidade terrestre. É aquele ser que está sempre com pressa, que quando come, ele atira a comida para dentro, não mastiga devagarinho. Quando toma água, ele vira, que nem um amigo meu que é de Santa Catarina, ele mora na Bahia, ele pegava um copo d'água cheio e ele não dava o gole, que nem a gente dava o gole, ele virava assim, engolia tudo sem precisar dar o gole. Nossa, socorro, que desespero. E quando come também é aquele desespero, quando vai falar é um desespero, sempre com pressa, agitado. Este é o ser humano normal. E este é o ser humano que nós devemos perseguir, conseguir, em nível alfa. Teta é
os ciclos por segundo quando bate, que nós estamos no sono, 4 a 7 ciclos por segundo. E o nível delta, que é 0,5 a 4 ciclos por segundo, é o sono profundo. É aquele que quando a gente está dormindo, e a esposa está do lado dele, e ela cutuca debaixo, a gente, meu Deus, não vou dar mais noite, parece que derroca mais ainda. Então este é o delta, é o sono profundo. Agora, este aqui é o que nós devemos perseguir. Então aqui é aquela pessoa que não age, ela reage. Nós estamos pegando numa preferencial com o nosso carro bem tranquilo, daí de repente vem um motoqueiro, passa correndo tudo pela frente, a gente tem que dar uma freada, etc. Abre o vidro, enche de grito e chama a mãe dele de maior anjo do mundo, etc. E fica aquela feira. É o ser humano que se desequilibra. Ele não age, ele reage. Em função de um erro do outro, eu acabei errando também, me desequilibrando. Não posso ser assim. Eu preciso perseguir isto aqui, 7 a 14 ciclos por segundo. Estou dirigindo meu carro na preferencial, veio fulano, cruzou na frente, dou uma freada, seguro. Calma, fulano. Respira fundo. Agradeça a Deus por você não estar no lugar do motoqueiro. Isso é muito importante, o autocontrole. Precisamos perseguir para conseguir isso. Quando nós conseguimos isso, nós temos menos possibilidade de fazer bobagens. A saúde melhora, vivemos mais equilibrados, não colocamos os pés pelas mãos, vivemos mais em paz, não jogamos fora os nossos amigos. Os casais muitas vezes se separam por esse desequilíbrio, por viver aqui, daí dá uma vírgulazinha, já ofende o outro, daí o orgulho já não deixa, vai pedir desculpa, já se desentende, a vida já que estava em paz se termina, vira no inferno. Então nós precisamos alcançar este nível de vibração. Vamos um pouquinho à frente. Aqui, distonias mentais. Então a dispersão de ideias. Dispersão de ideias é aquele cidadão que não fixa o pensamento em uma ideia. Ele pensa numa coisa aqui, na outra, está sempre, o pensamento não para numa velocidade astronômica. Ele não consegue concentrar em algo. Então, a velocidade do pensamento é muito alta. Nós precisamos contra-atacar isso aqui. Porque quando essa velocidade do pensamento é alta, nós estamos a um passo do desequilíbrio mental. Quanto maior a velocidade do pensamento, mais ciclos por segundo, mais fácil de nós entrar em desequilíbrio e ter grandes dificuldades de transtornos mentais. Então nós precisamos usar algumas ferramentas. Tem a farmácia ali na frente, vamos passar lá e vamos comprar 3 doses desse remédio aqui, e vamos usar calma. Se ela ativar, me avisa que eu quero comprar mais um estoque de vira para mim também. Então, calma, vamos nos lembrar sempre disso. Se não for suficiente, compramos mais uma dose aqui, em 3 etapas. Paciência com as pessoas com quem nós temos contato, paciência com a esposa, com o esposo, paciência com o filho, com a mãe, com o pai. Às vezes o filho tem 14 anos, 16 anos, aquela idade difícil do relacionamento humano, exige de nós mais tolerância. Então aí nós precisamos mais dessas ferramentas. Isto aqui é muito importante, é um exercício físico, a respiração profunda, mas ela muito nos auxilia. Por quê? Porque quando nós estamos nervosos, o corpo físico se contrai, o pulmão se contrai e ele não dilata em toda a sua extensão. Então nós levamos pouco oxigênio para o pulmão, pouco oxigênio para a corrente sanguínea, quase nada de oxigênio para o cérebro. Se contrai o cérebro, aí a gente põe os pés pelas mãos, faz bobagem. Quando a gente volta ao normal, a gente pensa, mas o que eu fui fazer? Que bárbara, não devia ter feito isso. Então a respiração profunda, assim, aspirando pelo nariz, soltando pela boca. Segura um pouquinho,
para que o ar possa entrar na corrente sanguínea, solta devagarinho. Este oxigênio vai para o cérebro relaxa, nós começamos a diminuir os ciclos de atividade da mente humana, começamos a encontrar mais paz em nossa vida e nossa existência. Falar devagar. Há pessoas que querem falar. Não importa o que nem para quem, tem que estar falando. Se puder alugar um par de ouvido ali na esquina, ele está feliz da vida. Não para de falar. Isto são traços de ansiedades, são sintomas de ansiedade. Então, às vezes, parece que a gente vai falar, o tempo não chega para dizer tudo o que eu quero. Eu quero dizer 100 palavras em 1 minuto, eu não consigo. Mas então vamos diminuir, vamos falar, quem sabe 10. Ou talvez, quem sabe nem falar. É muito importante. O autocontrole. Não precisamos estar falando para todo mundo tanta coisa que às vezes a gente não tem tempo nem de raciocinar. Também, caminhar devagar. Há pessoas que às vezes caminham numa pressa louca, não tem nada para fazer depois, mas aquilo sai digerindo, sempre correndo, sempre apressado. E isso nos tira o equilíbrio, nos deixa com o pensamento acelerado. Temos que diminuir o nível de pensamento para agir com mais equilíbrio, com mais segurança, não fazer as coisas erradas. É fundamental pensar. Vem nos agita, mas olha, tem que fazer esse negócio agora, senão tu vai perder. Perde, não é o único. A gente não pode reagir em função do arroxo dos outros. Nós temos que agir de acordo com a nossa consciência, com o nosso pensamento, com as nossas condições. Esta é a número 19. 19. Estar sempre atento ao ritmo cerebral, à velocidade do pensamento. Às vezes o cidadão fica elétrico, como estar com os dedos na tomada. Às vezes parece que ele está extremamente elétrico e a gente entra em curto-circuito. Lá em Panambi nós tínhamos o fundador do Centro Espírita, era um médico chamado Ademar da Silva Medeiros, e ele era meio acelerado. E um dia nós estudando este tema da mente humana, daí eu descobri que às vezes a gente parece que entrava em curto-circuito, e dele parou, deu uma pensada e disse, mas eu acho que então eu vivo circuitado. Então nós temos que nos perguntar quantas vezes nós levamos um choque, entramos em curto-circuito no dia, para diminuir esse nível, esses curto-circuito que vai nos ajudar a viver mais em paz. Esta é o número 20, não é? 20. Vamos falar só uma vírgula sobre os autistas. Então o autista é uma pessoa, um ser humano que reencarnou contra a própria vontade. Ele não desejava reencarnar. E a misericórdia divina impôs-lhe a reencarnação como oportunidade de sua redenção. Mas ele não aceita. Então parece que ele vive totalmente fora do mundo, porque ele não aceita viver neste mundo. Ele tem dificuldade de comunicação, ele não consegue se comunicar normalmente. São pessoas que às vezes têm um coração muito grande, têm muito amor, às vezes extremamente inteligentes, têm uma facilidade muito grande às vezes nas artes, na pintura, na música. São pessoas com uma capacidade astronômica, mas que precisam muito da nossa paciência, do nosso carinho e especialmente do nosso amor, para que eles consigam aceitar a presente vida, para que na próxima vida então possa reencarnar em condições normais. Nós podemos pegar e classificar o autista como qualquer problema de distonia mental e uma escala de 0 a 100, e aí a gente vai ter uma ideia. Tem autistas que têm problemas graves, tem autistas que a gente quase não observa os traços desta distonia mental. E esses estão lá com 5, talvez 10 ou 20% do drama psicológico. Vamos à frente. 21. Pode passar. Pode passar.
Nas distonias mentais nós encontramos também as psicoses. E nas psicoses muitas vezes nós encontramos dificuldades de anorexia ou de fome excessiva. E isso às vezes são causados devido à mediunidade, ou seja, influência espiritual exterior. Então esses problemas da anorexia, a pessoa que não quer comer e as pessoas que morrem por não comer, passando fome. Então isso muitas vezes é uma influência exterior do espírito que está com ele, que está induzindo essa ideia. Ou então aquele que tem fome excessiva, está sendo induzido por um espírito para comer. Vai crescendo cada vez mais. Quando resolver o problema da obsessão, muitas vezes resolve esse drama. Não resolve quando, na verdade, essa fome não é do espírito. Não podemos crucificar sempre os espíritos. Às vezes é nós que estamos esfomeados mesmo, que é só botar para dentro. Então nós temos que analisar e também buscar no centro espírita o amparo, que às vezes resolvendo o drama da obsessão, resolve esse problema da alimentação. Vamos à frente. Pode pular a 25, 26, 28, 29, 30, 31. 31. Então, degraus, esses degraus que nós colocamos aqui são degraus da obsessão. Ou seja, os degraus que nós caminhamos precipício abaixo, quando a influência de um espírito que quer a nossa queda e que nos auxilia, entre aspas, a descer essa escada do precipício. E nós vamos descer tão mais rapidamente ou tão mais facilmente, quanto mais nós dermos espaço para habitar dentro de nós sentimentos de contrariedade, de aborrecimento, de irritação, de mau humor, de pessimismo, de frustração, de angústias. Nós precisamos nos analisar e nos perguntar: eu tenho alguma coisa disso dentro de mim? Estou sempre contrariado com os outros? O fulano agiu, mas não era da forma que eu queria que ele agisse. O meu filho queria que fosse desse jeito, ele não está sendo. E daí começa aquela guerra, a gente fica contrariado, fica aborrecido, fica irritado, porque o esposo tinha que botar o chinelinho no lugar, ele entra dentro de casa, atira um aqui, outro ali, atira o lenço lá no outro canto, as meias ali, as cuecas no caminho, e desse jeito vai. Então a mulher começa a se irritar, começa a ficar mal-humorada. E mesma coisa o marido se incomodar com a esposa. Chega em casa, mas credo, entrou na porta da frente, ela sentiu o cheiro do arroz queimado. Mas minha mulher não sabe nem fazer o arroz, que barbaridade. Fica mal-humorada, a gente com a cara torta. São oportunidades que nós damos para os obsessores. Então nós precisamos ter paciência com os que convivem conosco. Porque ninguém age conforme o desejo. Cada um age de acordo com a sua consciência e com a sua condição. Tem pessoas que têm extremas dificuldades numa área, extrema facilidade na outra. Então nós precisamos aceitá-los, cada um como é. Enquanto nós estivermos querendo que cada um age exatamente conforme o desejo, eu vou viver no inferno que eu construí. Agora, quanto mais eu aceitar cada um como ele é, na sua forma de ser, de pensar, de agir, mais em paz eu vou estar. Aceitar o mundo como ele anda. Tem uma mensagem que se chama de autor desconhecido, a Desiderata, e nela diz assim: não te preocupes com o mundo, ele se desenvolve como deve. Não te preocupes com os outros, sempre encontrará pessoas acima e abaixo de você. Quer dizer, viva a tua vida, aceite o mundo como ele é, estaremos em paz. 32, pode passar. Então, a profilaxia, a cura ou melhora da distonia mental, do drama mental, nós vamos conseguir através desse roteiro: ser bom, praticar o bem, não importa quem. Vamos aproveitar as oportunidades que surgem para nós. E se elas não estiverem surgindo, vamos fazer acontecer.
Vamos fazer acontecer oportunidades de nós servir, de auxiliar e lembrar da máxima de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Precisamos conhecer com profundidade a doutrina do Consolador, pois o Mestre amigo já nos disse que Ele nos libertará. A doutrina, incluindo todo o seu contexto que vem à frente, e aqui está, ó, entre outros itens, nós precisamos buscar a amplitude, a grandeza de amparo que tem na doutrina espírita a partir da leitura das obras básicas, das obras complementares, da meditação e da análise da vida, nos perguntando sobre a ótica espírita: como é que eu estou agindo? É de forma correta, incorreta? O que eu posso melhorar? Não deixar de assistir às palestras públicas doutrinárias, como essas que nós temos, como hoje no Centro Espírita. Buscar os ESDs das casas espíritas, grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. Buscar o estudo da mediunidade, quando a casa espírita nos oferecer, para saber o que é mediunidade, saber como é que os espíritos influem em nossa vida diariamente. O exercício da mediunidade dentro do Centro Espírita, quando a casa nos der esta oportunidade. Dentro do Centro Espírita, pela segurança que o Centro Espírita nos oferece. E aqui, esta ferramenta que tão pouca atenção a gente dá, o passe. Nós não damos o devido valor ao passe. Às vezes a gente vai lá, toma o passe e nem sabe bem o que é o passe. Então nós precisamos nos concentrar. O médium passista naquele dia já cuidar da sua alimentação, etc. A concentração na hora do passe, a busca dos fluidos superiores, a busca da luz de Deus para transfundir para aquele cidadão que está precisando de amparo e fazer com que essa luz penetre no seu ser e automaticamente aquelas energias negativas, pegajosas, que a gente acumula no dia a dia, vão aos pouquinhos pela parte inferior do corpo físico, do perispírito, vão se diluindo no espaço. E nós, quando vamos tomar o passe, precisamos também nos concentrar e nos elevar em pensamento para abrir os canais para receber este fluido altamente salutar, altamente curativo. O atendimento fraterno da casa espírita, que vai nos orientar o que fazer quando temos dificuldade, a água fluidificada e a prece. A prece. O Evangelho nos diz assim: se tivesseis noção do poder da prece, se tivesseis noção do poder da prece. Então nós temos que nos perguntar se nós oramos sistematicamente, organizadamente. Oramos todos os dias, de manhã ao levantar, à noite, concentrados, ou levantamos correndo tudo. Durante o dia, achamos uma desculpa para nos isolar um pouquinho, fazendo uma oração. Quando algo de bom acontece, muito obrigado, Senhor, pelo amparo, pela luz. Quando tomamos uma decisão positiva ou negativa, agradecer a Deus também. Quando um drama se apresenta, agradecer a Deus e pedir que Deus nos ampare para passar por aquela dificuldade. Se tivesses noção do valor da prece. Vamos à frente, vamos à frente, mais um pouquinho, mais um pouco, aí. Então voltamos na lâmina inicial, o nível consciente interior, o nível consciente exterior e a caixa de surpresas da mente humana. Precisamos pensar na mente humana e tentar nos conhecer cada vez mais e, com o auxílio do Senhor do Universo, tentar crescer e evoluir a fim de que possamos subir mais um degrauzinho na escada de Jacó, nos aproximando cada vez mais da verdade verdadeira que é Deus. Aqui nós estamos na lâmina 38, tem mais de 95, mas nós vamos passar rapidinho essas outras agora, não se assustem. Só que agora então nós vamos fazer um intervalo. O intervalo até um outro dia, quando nós retornar aqui, agora no primeiro semestre de 2017. Então,
Agradecemos a todos pela presença, pelas vibrações, pelo carinho, a esta casa amada, Perseverança Salvadora, que há tantos anos nós temos a felicidade de aqui vir encontrar nossos irmãos, nossas irmãs queridas do coração. Agradecemos eu e minha esposa, que a gente sempre é muito bem recebido aqui. Que Deus os abençoe e que Deus os ilumine.